Olá, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que tenham passado um fim de semana muito gostoso perto do pai de vocês, da mamãe, da vovó, dos primos, que tenham sido dias muito divertidos. E espero que vocês tenham tido a oportunidade de aprender coisas novas também. Eu adoro aprender coisas novas e tenho certeza que vocês também. E hoje nós vamos aprender a respeito de uma coisa nova. Nós vamos conversar hoje a respeito das lendas. Olha que palavra diferente. Lendas. Muito diferente, não é? Vocês sabem o que isso significa? Lenda significa o que deve ser lido. Hoje em dia nós temos o registro de várias lendas e a gente pode ler. Mas antigamente, no tempo lá que o Brasil foi descoberto, as lendas não eram escritas, elas eram faladas, porque elas eram criadas de uma imaginação coletiva. O que é isso? É a imaginação de várias pessoas juntas e que formavam essas histórias. Olha que coisa legal! Vocês já fizeram uma criação de história junto com outras pessoas, que cada um conta um pedacinho de uma história? É muito legal. Se vocês não fizeram ainda, procurem fazer. É muito divertido e sai cada história uma mais louca que a outra. É muito legal. Eu já dei muitas risadas com esse tipo de brincadeira. Então, as lendas eram histórias que eram criadas por muitas pessoas. Por isso que saíram umas histórias doidas assim, que a gente vê, meu Deus, isso não pode existir, não é possível, porque era de imaginação de várias pessoas. Ela vem misturando personagens com metade gente, metade animal. Alguns são animais, alguns são pessoas e outros misturam os dois. Olha que loucura! Doido isso, né? Então, os personagens eles tinham características muito próprias. É verdade. Muito engraçado algumas histórias. Só que algumas crianças acabam ficando com medo de algumas dessas histórias porque são muitas aventuras. Vamos falar a respeito de algumas? Nós temos origem, então, de indígenas, europeus e africanos. Esses três povos trouxeram as suas lendas para o Brasil e juntos também criaram lendas novas que nós vamos conhecer hoje. As indígenas principalmente são Boitatá, que é coisa do fogo, Curupira, que é um protetor da natureza, e Macaxeira. Vocês sabem o que é macaxeira? Macaxeira é a mesma coisa que mandioca e aipim. Não sei qual o nome que vocês conhecem, mas tem esses três nomes dependendo da região de onde vocês vêm. A mandioca é uma raiz plantada, muito plantada pelos índios. E eles comiam bastante porque ela dá bastante saciedade, ela tampa muito a fome da gente. E eles tinham várias receitas que eles faziam com a mandioca. Eles comiam muito, então fazia parte da cultura deles, do povo deles. Então eles acabaram criando uma lenda sobre a macaxeira, da existência dela. É uma lenda muito doida, vocês deviam aprender também a respeito dela. Dá uma pesquisadinha para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. E existem várias outras lendas indígenas também, e elas eram contadas principalmente no idioma tupi, que era o idioma dos índios. Outros povos que interferiram muito nas nossas lendas são os europeus. O que é povo europeu? Que vive num continente chamado Europa. E os principais que vieram para cá foram os portugueses. Vieram muitos para cá. Vieram de muito longe, eles vinham em grandes navios para poderem vir para o Brasil e morar aqui e explorar as riquezas que nós tínhamos. Esses povos trouxeram também, além de mão de obra, eles trouxeram as suas histórias também, as suas lendas e os seus costumes do seu povo. As lendas europeias são as que a gente mais conhece. São elas: lobisomem, mula sem cabeça, Vitória Régia, Saci Pererê, Cuca. Vocês lembram da Cuca? Tem muita criança que tem medo da Cuca, não é verdade? E dizem que ela é amiga do bicho-papão e do homem do saco. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Tem crianças que morrem de medo desses personagens. Mas nós temos que lembrar que eles são lendas. Lembra quando a gente conversou a respeito de medo? Que existem os medos reais e os medos imaginários.
Esses personagens são criados por lendas, por histórias que as pessoas inventavam para se divertir. Então, esses medos são imaginários, não são medos reais. Esses personagens eram apenas para divertir as pessoas. Vocês já viram, por um acaso, um cavalo sem cabeça andando por aí? Então, como é que a mula sem cabeça existe? Não tem jeito, não é verdade? Lobisomem. Vocês já viram um homem se transformar em lobo só porque é lua cheia? Eu nunca vi. Essas coisas não existem. Eram apenas histórias e a gente tem que botar isso na cabeça para que a gente não fique com medo, tá bom? Existem já histórias que foram criadas, lendas que foram criadas, já com a mistura desses povos, que são as lendas brasileiras. O grande exemplo delas é o Boto e a Yara, que era uma sereia. São as histórias, são lendas que foram criadas já aqui no Brasil, de acordo com a nossa vivência, com a nossa cultura. Essas histórias são contadas de boca em boca e elas misturam várias culturas. Por isso que nós temos diferentes linguagens, diferentes histórias e diferentes personagens. Vocês sabiam que tinha um homem que chamava-se Monteiro Lobato? Era um homem de uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Taubaté. Ele criou personagens muito legais no programa que ele chamou de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eram livros muito legais e que misturavam várias lendas neles. A história era de um sítio da Dona Benta, que era avó de Pedrinho e Narizinho, que eram duas crianças. E lá tinham personagens muito diferentes. Tinha uma boneca de pano que falava e andava. Vocês acreditam nisso? É verdade. Ela se chamava Emília. Tinha também o Saci Pererê. Tinha uma espiga de milho que falava e inventava um monte de coisas. Olha só que história doida. Então, todo mundo pode criar histórias. Todo mundo pode se divertir criando histórias juntas. E os personagens podem ser os personagens mais doidos que vocês quiserem. Imagina uma boneca de pano que fala e anda. E ela aprontava cada uma impressionante. Nesse livro também, do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha a grande vilã que era a Cuca. A Cuca nada mais é do que uma personagem inventada que veio de fora, dos europeus, para poder ensinar para a gente algumas histórias divertidas. Então, esses personagens não existem, são personagens inventados para poderem divertir a gente. Então, a gente precisa ter medo? Claro que não, a gente não precisa ter medo desses personagens. E a gente pode, inclusive, inventar as nossas próprias lendas. A gente pode criar histórias junto com os nossos amigos, com os nossos familiares. Vocês sabiam? Ia ser divertido, hein? Já pensou? Criar um personagem bem doido, que pode misturar pessoas, animais que não existem. E a gente pode inventar aí, tem muita imaginação para correr solta. Essa semana, a atividade de vocês vai ser bem simples. Eu quero que vocês pesquisem juntos com os responsáveis de vocês uma lenda que vocês achem mais legal. Pode ser qualquer uma. Ou pode ser uma lenda que os seus responsáveis já conheçam e contem para vocês. E aí vocês vão fazer um desenho bem legal a respeito desses personagens, tá? E aí vocês vão colocar o nome deles embaixo para a gente poder identificar direitinho de qual personagem vocês estão falando, tá bom? Quero ver desenhos bem lindos. Eu vou deixar aqui o desenho dos meus filhos para vocês verem, da sereia Yara e do Saci Pererê, para vocês poderem conhecer e inspirar vocês no desenho de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!